Dia 31 de outubro, grande comemoração da Reforma Protestante para os cristãos. Mas também é o dia do Halloween? O cristão pode participar de Halloween? Vem comigo depois da vinheta que eu vou te contar tudo isso aí. Olá, sejam bem-vindos de volta, meus queridos amigos, para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Juninho e é uma honra ter você novamente aqui conosco para tratarmos desse assunto comemorativo, dessa grande festa do dia 31 de outubro. Mas o cristão, aquele que lembra pelo menos, ele memoriza, ele celebra, ele relembra a Reforma Protestante de Martinho Lutero em 31 de outubro, realizada no ano de 1517. Agora, o mundo inteiro comemora dia 31 de outubro um outro grande evento, o Halloween, uma grande festividade, ela que movimenta muitos países de língua anglo-saxônica, principalmente os Estados Unidos, que movimenta grandes festas, faz grandes shows, investe muito em fantasia, em presentes, em doces, e é muito tradicional e faz parte da cultura de muitos países. E o Brasil já tem aderido a essas comemorações e essas práticas há bastante tempo também. Você encontra isso nos colégios, em algumas comunidades, em bairros específicos, até mesmo empresas que tematizam o seu ambiente interno, o seu ambiente de trabalho, com as temáticas do Halloween, permite funcionários irem fantasiados, enfim. É realmente uma celebração mundial o dia 31 de outubro. Vamos começar falando então sobre o Halloween, para então nós chegarmos no dia 31, que é a Reforma Protestante, feita por Martinho Lutero. Então vem comigo que eu vou te passar algumas informações. O Halloween, que é conhecido como o Dia das Bruxas, ele é uma celebração popular do culto aos mortos. Você sabia disso? Provavelmente sim, porque já deve ter assistido séries ou filmes que falam sobre esse assunto, ou já foi falado na sua empresa, no seu colégio. Enfim, você pode ter visto isso em vários lugares. A popularidade do Halloween ela é maior em alguns países, como eu já falei, principalmente de língua anglo-saxônica. A maior expoente dentre elas certamente são os Estados Unidos da América. E o significado se refere à sagrada noite de 31 de outubro, que é a véspera do feriado religioso do Dia de Todos os Santos. A tradição do Halloween ela foi levada pelos irlandeses, os povos e as tribos celtas mais primitivas, até os Estados Unidos, onde a festa é muito comemorada e é extremamente tradicional no país. Alguns símbolos do Halloween certamente você conhece, Os principais símbolos são as fantasias de bruxas, ou de outros monstros, como o vampiro, Frankenstein, o próprio diabo, e as abóboras, que elas têm ali esculpidas nelas rostos humanos ou até meio monstrengos, e elas são iluminadas com velas na sua parte interna. Você certamente já viu uma abóbora de Halloween ali com o rostinho, os dentinhos e dentro dela uma vela que ilumina o interior dessa abóbora, projetando a sombra desse sorriso, desse rosto diabólico, monstruoso, nas paredes ou onde quer que elas estejam. Normalmente as frentes das casas são decoradas com as abóboras, com as velas dentro. Além disso, também é muito comum decorar todas as casas com objetos e temáticas assustadoras ou de terror. Normalmente coloca-se morcego, entre outras coisas, as abóboras, mas silhuetas de fantasminhas, lençóis cortados o local dos olhos e da boca. Atualmente, a própria máscara do assassino, do serial killer do filme da franquia Pânico. Enfim, você encontra ali Frankensteins, os parafusos, uma série de temáticas de terror que decoram os interiores das casas, dos colégios, de algumas empresas, e depois a gente vai falar sobre isso, mas até mesmo algumas igrejas que aderiram à celebração do Halloween. O costume mais forte e mais tradicional, principalmente fora do Brasil, aqui bem menos, mas lá fora bem mais, é a tradição das crianças se vestirem com fantasias e saírem à noite para irem nas portas das casas, da vizinhança, e ali você tem a distribuição de doces, ou de tarefas para serem cumpridas na noite de Halloween, tá? Mas o mais popular mesmo é a distribuição dos doces. Esse gesto é conhecido como Trick and Treat,
que é gostosuras ou travessuras, né? Trick or treats, ou trick and treats, depende, né? Doces e travessuras, ou doces ou travessuras, enfim, né? Trazendo para o português. Essa atividade, ela geralmente envolve as crianças, né, que vão às casas buscar os doces ou pedir as tarefas, né, a serem realizadas, e aí os adultos que as recebem dão essa tarefa para elas realizarem na noite de Halloween. Agora, e aqui no Brasil? O Brasil também tem comemorado o Halloween, só que na maioria das vezes em festas particulares, tá? Seja de famílias, né, ou alguns bairros que se reúnem para organizar essa festa, mas tem sido aderido também em colégios, né, principalmente colégios particulares, colégios de idiomas, e algumas empresas fazem essa temática no dia 31 de outubro e autorizam, né, que os funcionários ou um determinado setor possa trabalhar fantasiado nessa data. Tá? Então o Brasil, ainda que num volume menor, numa intensidade menor, tem aderido a essa prática e tem procurado tradicionalizar também essa comemoração de Halloween aqui no nosso país, da mesma forma como é feito nos Estados Unidos. Afinal de contas, é uma data que movimenta sim muito dinheiro, né, por tudo o que envolve da organização, da decoração, da fantasia, os lugares que realizam ali festas mesmo com bandas e com DJs na noite de Halloween, acabam movimentando ali uma grana bem alta, e isso tem atraído, né, muitos, até mesmo empresários, tanto do segmento de eventos e entretenimento, quanto as próprias empresas querendo ali arrumar um jeito também de conseguir uma movimentação ali de capital. O Brasil, particularmente, não tem ainda tanta tradição nesse ramo, mas ainda assim realiza de maneira mais tímida, né, reuniões principalmente nos lares, ou como já foi dito em algumas empresas ou instituições privadas, reunindo ali os seus funcionários ou familiares ou colegas, onde eles são exibidos filmes de terror, onde ele toca música eletrônica, onde ali você toma, né, ponches, né, drinks, você come ali guloseimas, mas ainda de forma bem tímida no Brasil, se comparado aos Estados Unidos, que é o maior influenciador dessa prática e desse costume para os outros povos, né, que tem aderido aí ao Halloween de forma um pouco tímida, né? E nós vamos entender um pouco por quê. Agora, essa festa tão popular, né, o Halloween, ele tem uma origem que é desconhecida da grande maioria. Afinal de contas, para as pessoas o que importa mesmo é comemorar as festas, é celebrar, se divertir, dançar, beber, ter uma boa desculpa para, de repente, não trabalhar ou faltar ao colégio aquele dia, ou na faculdade mesmo, enfim. Mas algumas teorias elas sugerem que a origem das comemorações do Halloween ela tenha surgido ali entre os povos celtas, como já foi falado, né, os irlandeses, né, as suas ancestralidades, né, o povo celta dentro da sua mitologia, através de algumas festividades pagãs, né, ou seja, não religiosas, no fim do período de verão e no início de inverno, né, o chamado Festival de Samhain, que acontecia no final do mês de outubro. A mitologia celta sempre vai trazer muito dessas celebrações das festas, pela colheita, pela semeadura. Isso é muito forte da cultura e da mitologia celta, e é uma das semelhanças que há com o judaísmo na parte da importância que se dá à celebração de uma boa semeadura e uma boa colheita, e uma ação de graças, né, por um bom período de fertilidade do solo e de colheita das coisas que a terra tem a oferecer. Então o Festival de Samhain é essa comemoração do término do verão e do início do inverno. E nessa mitologia celta acreditava-se que nessa data os espíritos, né, eles regressavam para visitar as suas casas, e também poderiam surgir juntamente aí assombrações para amaldiçoar os animais e as colheitas, né, da parte de espíritos raivosos, vingativos, né, ou almas que não conseguiram encontrar o seu descanso, ou que não têm mais a sua família, não encontram o seu lar, ao retornar e não encontrar os mesmos, acabam amaldiçoando, né, os animais e as colheitas das casas das outras famílias, né? E aí todos os símbolos, as runas, né, os amuletos, né, as roupas, as vestes, os próprios espantalhos mesmo, né, só que em forma de bonecos, né, de trigo, de feno, entre outros, eles tinham o simbolismo principalmente de afugentar esses espíritos. Você vai ter também algumas ramificações dessa tradição dizendo que uma das razões pelas quais as pessoas se fantasiavam é para que os espíritos não as reconhecessem e pudessem amaldiçoá-las ou as suas famílias, e decoravam ali os seus lares para que fossem confundidas as suas casas
de maneira que os espíritos não pudessem amaldiçoar. Agora olha que interessante, a origem católica do Halloween, ela coincide com a festa de Todos os Santos, como nós falamos no começo, sendo determinado pela Igreja Católica o dia 2 de novembro como dia de finados, esse feriado mesmo que nós conhecemos, e está às vésperas também de acontecer. Tá? Antigamente, no dia 31 de outubro, acontecia uma vigília de preparação, cujo seu nome era All Hallows Eve, que era a véspera de Todos os Santos, que culminaria na sequência com o Dia dos Mortos, que era o Dia de Finados. Após algumas transformações, a expressão idiomática permaneceu na forma atual que conhecemos, que é Halloween, que é uma forma de você fazer a fusão dessas três palavras, All Hallows Eve, você acaba tendo ali o Halloween, da maneira como nós tradicionalmente conhecemos. Outro ponto muito importante é que 31 de outubro é celebrado também o Shabat satânico. No judaísmo você sabe que o Shabat é um dia que eles tiram para o Senhor, é o sábado, onde eles celebram o descanso do Senhor, o descanso da criação, o descanso da terra. E o satanismo tem também o seu próprio Shabat, que é comemorado, ou que é guardado, ou respeitado em todo dia 31 de outubro. Tá? E olha só, até antes de 1517, o Shabat satânico ele era comemorado todo dia 9 de março. Mas aí você me pergunta, por que essa data ela foi alterada e foi remanejada para o dia 31 de outubro? Antes, em todo dia 9 de março, comemorava-se o Shabat satânico e ele foi passado então para o dia 31 de outubro. Por qual razão? Para ele coincidir com uma outra data muito importante que ocorreu em 1517, dia 31 de outubro de 1517. Na Alemanha, na porta da igreja de Wittenberg, no tradicional quadro de avisos, em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero iniciou ali a chamada Reforma Protestante e ele publicou suas 95 teses, onde ele denunciava a contaminação da igreja medieval ou das igrejas da Idade Média. Lutero ele teve acesso às escrituras sagradas, coisa que o povo não tinha acesso. Eu já falei em outras oportunidades que muito do que foi feito supostamente em nome de Deus, em nome de Cristo, em nome da igreja, eram ordens de homens sem escrúpulo, e aqui eu não estou condenando os meus queridos irmãos católicos, mas alguns dois representantes da Idade Média, que eles eram monopolizadores das escrituras sagradas, e através do acesso que eles tinham, eles liam e interpretavam como bem entendiam alguns textos, principalmente coisas de ordem xenofóbica, que tinha a ver com o desprezo por outras nacionalidades e até mesmo desprezo a pobres e doentes. E então, somente eles tendo acesso às escrituras, davam muitas ordens a soldados e a cavaleiros que entrassem em vilarejos, aldeias e países e matassem em nome da igreja, de Jesus ou de Deus. Ali tinha-se também o abuso dos altos valores e das indulgências pagas, para que você tivesse o seu pecado perdoado, você fosse purificado, tivesse a sua maldade esquecida. E então, quando Martinho Lutero tem acesso às escrituras sagradas e ele mesmo faz as leituras dos textos sagrados, ele entende algo que é o princípio da fé cristã, que é o justo viverá pela fé. Então Martinho Lutero, num estudo mais aprofundado que se daria a partir de então, elabora suas 95 teses contra a contaminação e o abuso da igreja da Idade Média para com a população. Veja que a coisa era tão séria na Idade Média, que eu acredito ali que por uma obra satânica mesmo, os homens que eram os líderes da igreja da época acabaram se deixando levar por toda essa maldade, por esse egoísmo, esse orgulho, ganância, luxúria, e eles, para que o povo não entendesse as leituras das escrituras sagradas, realizavam todo o momento de culto ou de missa em latim, de maneira que isso dificultava o entendimento das pessoas mais humildes, onde somente os de alto escalão, os mais nobres, é que conseguiam entender o que estava sendo falado e celebrado. Veja que coisa terrível, né? E é uma das coisas as quais Martinho Lutero denunciava também. Lutero, então, acaba, como eu já disse, denunciando todos os abusos e os pecados da igreja, e ele publica o que ali, em resumo, seria: o justo viverá pela fé, e não pelo pagamento de indulgências, de promessas de sacrifícios,
para que ele fosse perdoado, restituído, regenerado, redimido. Então, em 31 de outubro de 1517, marca o início, né, do que nós conhecemos como a Reforma Protestante. Agora veja, nós falamos sobre uma festa popular, o Halloween, falamos sobre por que o Shabat satânico foi mudado para que ele pudesse dar mais força a uma festa pagã e ocultasse um grande marco da igreja cristã, que é sim a Reforma Protestante. Agora, é possível que o cristão e o Halloween tenham algum tipo de ligação ou possam ser coparticipantes? Essa é a pergunta que muitos fazem, né? É natural que entre jovens adolescentes, né, crianças mesmo, acabem perguntando para os seus pais ou para os seus líderes, os seus pastores, mas eu posso participar do Halloween? Porque no meu colégio é obrigatório, na minha empresa é obrigatório, na faculdade é obrigatório, porque na escola de idiomas ou de curso técnico é obrigatória a participação. Em muitos casos até vale ponto, como por exemplo no período de festa junina, onde participar de quermesse vale ponto, como por exemplo no 7 de setembro participar da fanfarra dos ensaios vale ponto. Então, de fato, é algo delicado para se tratar com a criança e com o adolescente. Agora nós temos que entender uma coisa, estamos falando que nessa mesma data é comemorado e celebrado a Reforma Protestante. O que é protestar? É você ir contra um sistema por não concordar com determinados métodos. Toda forma de protesto quer dizer que eu não concordo, me posiciono contrário a determinado segmento, determinada ideologia, determinada tese, determinada doutrina. Ser protestante é ir contra, é ser diferente de, é pensar diferente de, é agir diferente de. Se você caminha junto com a maré e nada conforme ela te leva, você não é protestante. Você está se deixando levar pelas coisas. Então, protestar é ser contrário a. Então, é muito importante que as crianças elas comecem a ser instruídas dessa forma, que os adolescentes tenham essa consciência. Ah, vai parecer que você é o único que não pode fazer tal coisa? Vai parecer que você é o único que não pode estar em tal lugar? Mas o protestante é isso, ele é diferente, ele age, pensa, fala diferente. Isso é protestar, é dizer, eu sou contra, eu não participo. Mas o que a Bíblia Sagrada fala sobre isso? Claro que não, vai ter texto especificamente onde a Bíblia fala, não participa do Halloween, porque estamos falando de um livro de alguns milhares de anos. Mas olha o que ela pode nos instruir. Deuteronômio 7:26 diz assim, não porás, pois, abominação em tua casa, para que não seja anátema, assim como ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema é. E o que é anátema? Substantivo masculino, sentença de maldição, excomunhão, reprovação enérgica, condenação, maldito, execrado. Para que não seja anátema, para que não seja maldito, amaldiçoado. A partir do momento que você conhece a origem, sabe a finalidade, porque existe um Halloween, o que ele comemora, o que ele lembra, o que ele celebra, por que ele foi colocado nessa data, se você participa, você está sendo conivente com a maldição. Então, a partir do momento que você tem a instrução e a orientação, você deve se posicionar contra, porque você é protestante. Veja, o dia da Reforma Protestante é o dia que conflita com um grande evento, uma grande celebração de uma festa popular, da qual tem tentado se inserir na sociedade. Não estou dizendo que aqueles que não são protestantes e participam estão amaldiçoados, condenados no fogo do inferno, nem nada disso. Agora, o protestante que tem consciência deve se posicionar contra os intentos dos moldes que a sociedade quer trazer. O Brasil não é tão tradicional na festa do Halloween, mas ele é um país com uma grande parte protestante, porque todo aquele que tem fé de princípio e origem cristã, evangélicos, católicos, os próprios luteranos, tem que se posicionar contra. Eu vejo inclusive muitos padres no YouTube dando vídeo, palestra, e participando das próprias missas e ensinando nas missas, se posicionando radicalmente contrários à prática do Halloween. Porque isso é um princípio cristão que deve ir contra uma festa pagã que celebra os mortos, que flerta com os espíritos malignos, com as assombrações, que sabe que é um dia que foi dedicado para ir contra e fazer com que as pessoas se esqueçam da Reforma Protestante.
Então esse seria um motivo. Participar disso, deixar que isso entre na sua casa, é permitir a maldição, né? Não porás, pois, abominação na tua casa, para que não seja anátema assim como ela, para que não seja maldito assim como ela. Um outro texto muito usado e que serve para nós de instrução também, Provérbios 22:6. Lembra que eu falei da criança e do adolescente que precisa ser orientado e entender que ele é protestante, que ele é oposto? Provérbios 22:6 diz: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Se você começa a ensinar uma criança desde pequeno que ela não deve participar desse tipo de festa e explicar que é algo que não agrada a Deus, que flerta com forças ocultas, que pode ser muito perigoso, a criança certamente vai crescer, aprender a ser assim, e quando for adolescente não vai ter dificuldade. Se o trabalho de instrução for feito em casa da maneira correta, a criança não vai ter problema. Eu nasci e fui criado num berço umbandista. E eu, desde criança, minha mãe me ensinou a não ter vergonha de quem eu era, daquilo que eu acreditava, e que se as pessoas fizessem brincadeira comigo, zombassem, dissessem coisas horríveis, eu tinha que ter convicção de que aquilo é o que a minha família acreditava, de que eu não fazia mal para as pessoas, de que aquilo é o que nós éramos, e que as pessoas tinham que respeitar e nós sermos diferentes. Foi fácil minha mãe me instruir a ser umbandista e não ter vergonha do mesmo. Então deve ser fácil qualquer pessoa instruir as suas crianças a não terem vergonha da sua fé e das suas convicções, sejam quais forem. Basta que sejam orientadas. Outro texto está também em Provérbios, capítulo 1. Vamos ler 2 versículos, do 8 ao 10. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Então veja aqui a importância de manter-se fiel aos ensinos dos pais. Tá? Eu tenho visto já há alguns anos em stories, né, no Instagram ou stories do próprio Facebook, muitos cristãos postando, né, fantasiados e ali com abóboras e vestidos a caráter, decorando suas casas com temáticas de terror e de monstros, enfim. Isso é algo que deve ser tratado com o cuidado que merece. Você não deve apontar o dedo e nem acusar, e nem humilhar e expor a pessoa, mas você deve orientar e lembrar a pessoa principalmente de que ela é protestante. Então o que nós temos que lembrar é, no dia da comemoração popular tradicional do Halloween, nós temos o dia da Reforma Protestante, que fez com que a monopolização da palavra fosse desfeita e as escrituras sagradas pudessem chegar até nós. Muito nós devemos à Reforma Protestante. Muito nós devemos à ousadia de Martinho Lutero, à coragem de Martinho Lutero. Agora, quantos estão dispostos, adiante de um cenário hostil, totalmente contrário, que nos acusa de não participar, de ser quadrados, antissociais, fanáticos, beatas? Quantos têm a coragem, assim como de Martinho Lutero, de ter as próprias convicções e dizer: isso é o que eu sou, isso é o que eu acredito, eu sou contra, eu protesto, eu não participo, eu tenho a minha fé. Então eu quero encorajar você a ser respeitoso com as pessoas e principalmente agir com elas para com o respeito que você espera que elas tenham para com você. Se você tem amigos que são de crenças e fés diferentes e participam do Halloween, basta você dizer: respeito vocês, boa festa, mas eu não participo. Eu penso diferente, eu ajo diferente, eu creio diferente. Vai lá, curte a sua festa, participa, mas eu não participo. Mas e no caso dos colégios e das crianças? Os pais, no meu entendimento, como eu já vi amigos fazerem para com seus filhos, os pais devem procurar os colégios e buscar uma orientação e saber até que ponto é obrigatório que a criança esteja naquele dia. Porque a criança faz parte de uma fé e uma crença, que pela Constituição ela é guardado o direito dela ter aquela fé e aquela crença, e ela prefere se omitir e não participar daquele determinado evento. E aí cabe aos pais perguntar: olha, ele pode faltar no dia, ele pode repor com outra atividade, de alguma outra forma, mas ele não participa. Conheço, né, amigos que têm filhos e agem dessa forma, tanto em festa junina quanto em Halloween. Basta ter a coragem de ser protestante, ter a coragem de ser diferente.
É isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aí na memória nessa data tão importante a Reforma Protestante, o que ela representou para nós, e que você tenha respeito para com seus amigos também que celebram, que cultuam as festas, que participam, não tem nenhum problema, todo ser humano é livre para fazer o que bem entender, mas que também eles nos respeitem pelo fato de nós não participarmos. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor, que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus.